Aleluia! Estamos felizes nessa noite por estarmos nesse culto de missões. Somos gratos a Deus por tudo aquilo que já temos ouvido. Os louvores que foram cantados, palavras que foram ministradas, que têm alegrado a nossa alma. Quero agradecer ao pastor por nos conceder essa oportunidade, juntamente com o presbítero José Luiz, por cedermos, por estarmos ministrando essa palavra. Quero ler a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, mas escrito por Lucas. Lucas, capítulo de número 10. Lucas capítulo 10 e o versículo 28. Aleluia. Que nos diz a palavra do Senhor. Então Jesus lhe disse: respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastardes com ele, eu te pagarei quando voltar. Aleluia. Esse texto que temos lido nessa noite fala-nos a respeito de uma das parábolas essas faladas por Jesus Cristo. Quando olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, a palavra parábola, ela significa uma comparação. Jesus colocou coisas do lado. Quando lemos a Bíblia Sagrada, sempre deparamos com parábolas. A definição etimológica da parábola, ela vem de 2 palavras: para e bola. A palavra para quer dizer ao lado de, bola é uma medida de uma distância. Quando lemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus foi orar a uma certa distância dos discípulos. Quando a Bíblia diz aí, diz que não era muito longe. Então, parábola quer dizer algo aproximado, quer dizer-se uma comparação. Quando lemos a Bíblia, deparamos com tantas parábolas. Quem não lembra da parábola do semeador? Quem não lembra da palavra do filho pródigo? Quem não lembra da parábola do grão de mostarda? Quem não lembra da palavra do trigo e do joio? Quem não lembra da parábola das 10 virgens? Quem não lembra da parábola da ovelha perdida? Quem não lembra da parábola dos trabalhadores na vinha? Então, Jesus, esse certo homem conhecido como doutor da lei, chega para Jesus e diz: o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna, para eu herdar a vida eterna? Há quem diga que um dos terços dos ensinamentos
ensinos de Jesus foi proferidos por parábolas. Parábolas era o que? Jesus usava essas parábolas porque eram coisas que os discípulos sabiam, eram coisas do cotidiano deles mesmos. Então esse homem chega e diz: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, o que está escrito na lei, como lês a lei? E ele diz: o homem disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele fala essas palavras, Jesus disse: pronto, pois faze isto e viverás. Aí, aonde surge a pergunta desse homem, doutor da lei, e diz: quem é o meu próximo? Quem é que na realidade é o meu próximo? Na realidade, o doutor da lei queria que Jesus falasse que o seu próximo seriam aqueles que eram da mesma religião dele. Ele pensava, quem sabe, que Jesus iria responder que o seu próximo eram os judeus, era alguém que era próximo deles. Aí Jesus vai proferir essa parábola de um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho a Bíblia diz que os assaltantes vieram, despojaram ele, espancaram e deixaram ele meio morto. E veio um sacerdote. Quando o sacerdote chegou diante dele, passou diante dele, quem sabe apenas observou. Veio o levita do mesmo jeito, quem sabe apenas olhou. Eu não sei por causa de motivos ou por causa de agendas. Quem sabe o pensamento deles, que talvez, quem sabe, chegaram atrasado no templo, mas eles não deram certa causa por aquele que estava doente à beira do caminho. Mas a Bíblia diz que quando eles passaram, de repente, quem sabe eles estavam até mesmo com medo daqueles salteadores, mas não deram caso daquele que estava caído no meio do caminho. Mas a Bíblia diz que veio um bom samaritano. Aleluia! O bom samaritano era aquele que viu naquele homem alguém que precisava de um cuidado, alguém que estava sendo desprezado, que foi maltratado. Mas apareceu um bom samaritano. Aleluia! Esse bom samaritano, pela lei eles eram considerados pessoas que eram imundas, eram impuras. Talvez ele poderia pensar: não, quem sabe esse homem é judeu, eu não posso encostar perto dele. Mas o que falou maior foi a necessidade daquele que estava caído no meio do caminho. Aleluia! Quantas pessoas que estão caídas no meio do caminho, precisando de palavras, pessoas que estão precisando de alguém chegar para ele e dizer: ei, Jesus te ama, Jesus tem uma palavra para o teu coração. Espancado no meio do caminho, ferido, sendo maltratado, humilhado, mas precisava de alguém que passava para estender as mãos. Nós estamos em um culto, uma semana missionária. Deus está querendo tratar com nós, que tem alguém que precisa ouvir a nossa voz. Tem alguém na tua casa que precisa ouvir a tua voz. Tem alguém perto de onde você mora que está precisando ouvir uma voz, uma voz, uma voz.
Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. E como evangelizarmos, como pregar, talvez alguém disse, mas eu não sei nem falar, eu não sei nem falar. Mas sabe de uma coisa? Simples palavras e um simples folheto pode conquistar pessoas para Jesus Cristo. Alguém está precisando ouvir a nossa voz. Alguém está precisando ouvir a voz dos bons samaritanos. Conta-se uma certa história de uma certa criança, juntamente com seu pai pastor. Todos os domingos eles gostavam de evangelizar. Quando chega um determinado domingo, estava prestes a chover, estava querendo chover. A criança chega para o seu pai e disse: pai, hoje vamos evangelizarmos, está na hora de nós irmos evangelizarmos. O pai disse: não, mas hoje está querendo chover, está começando a pingar, vai cair água. A criança olha para o pai e diz: meu pai, mas mesmo chovendo, até mesmo na chuva, as pessoas podem ir para o inferno, porque a chuva não poderá impedir que ninguém vai para o inferno, meu pai. E ele conversa com o pai: permita aí, meu pai. E a criança vai chovendo, chovendo na chuva. Mas lá vai a criança com uma palavra para quem é faminto de ouvir a voz de Deus. A criança vai, entrega folhetos de casa em casa. Quando ela entrega o folheto de casa em casa, sobrou o último folheto. Quando sobrou o último folheto, ele não queria voltar para casa com um folheto. Ele aproxima de uma casa. E quando ele aproxima daquela casa, ele bate a campainha. Primeira vez, ninguém abre a porta. Bate a campainha segunda vez, mas ninguém abre a porta. Quando ele bate a campainha terceira vez, uma senhora abre a porta. Quando a senhora abre a porta, a história diz que ele olha dentro dos olhos da criança e diz: ó senhora, eu gostaria muito de dizer para a senhora que Jesus te ama. Eu gostaria muito de dizer para a senhora que Jesus te ama. Recebeu o folheto, entrou para dentro de casa. Quando chega no domingo, o pastor dará a oportunidade no final do culto, se alguém tem uma palavra para falar. A senhora vai para o culto. Quando ela vai para o culto, ela vai lá para frente, pega o microfone e começa a dizer: é que esses dias eu estava passando momentos difíceis, problemas de uma grande depressão, já estava a ponto de tirar a minha própria vida. Esses dias eu já tinha subido para cima, pegado uma cadeira, pegado uma corda, já tinha colocado a corda na linha, já tinha colocado, feito uma forca para eu morrer. Mas esses dias alguém foi na minha casa, bateu a campainha a primeira vez, eu não abri, bateu a campainha a segunda vez, eu não abri. Eu disse: não tem ninguém que vem na minha casa. Mas quando bateu na campainha a terceira vez, eu fui lá e eu abri, e eu encontrei alguém dizendo: Jesus te ama. Quando ele disse isso, eu me estremeci. Eu que estava prestes a morrer, eu agora tenho vida, 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 vida em abundância. Quem crê que Deus faz essas coisas, adore. Receba nessa noite a presença, o mover de Deus na sua vida agora.
estão presas. Existem países como, por exemplo, a Índia, em que eles adoram tudo que é animal, adoram rato, adoram vaca, tantos animais. É tanto que a história diz que se eles, uma pessoa aí com um enfermo dentro de uma ambulância, se eles vão passar em uma BR, a história diz que se uma vaca vai passando de um lado para o outro, eles têm que parar a ambulância. A pessoa que está dentro enferma, nem que quem sabe morra ou faça alguma coisa, mas quando a vaca vai passar, eles têm que reverenciar. Deus tem que ter misericórdia daquelas pessoas que tem que ter o quê? Os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há quantos que estão presos em idolatrias? Tem aqui em nosso estado vizinho, Ceará, existe um santo em que eles estão adorando um santo sem cabeça. A história diz que eles foram fazer um santo, fizeram uma parte do tronco para baixo e fizeram uma cabeça embaixo. Quando foram para colocar a cabeça em cima, eles não deram para colocar a cabeça em cima. E o que acontece? Alguns ficam embaixo adorando. Quem tem condição de subir para cima, que sobe, mas quando fica embaixo adorando, eles estão adorando um Deus que não tem cabeça. Mas eu vim nessa noite dizer que o meu Deus é diferente. A Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve, os seus pés são como latão reluzente, e na sua coxa está escrito que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem adora esse Senhor comigo? Quem adora? O nosso Deus vive! Aleluias! 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 O bom samaritano desceu da sua cavalgadura para salvar o homem ferido. Com que parece essa história? Parece com Jesus, que desceu do céu à terra para salvar essa multidão. Quem tem motivo de ser alegre porque é crente, se alegra, porque Jesus nos salvou, Jesus nos chamou. O bom samaritano teve atitude. Ele untou as suas feridas. A Bíblia diz que ele tinha azeite e tinha vinho. Com azeite ele colocou para curar a enfermidade que estava de interior, e com vinho ele usou para cicatrizar. Aleluia! Quantos de nós que éramos feridos, que nós que entramos feridos dentro da casa de Deus, mas Jesus nos passou o bálsamo, Jesus nos passou o azeite, Jesus passou o vinho, tirou as feridas. Aquilo que nós fazíamos antigos, nós não fazemos mais, porque Jesus nos ungiu com o seu azeite, curou as nossas feridas. Ficou no passado. Ele colocou sobre a sua cavalgadura. Era um homem desconhecido, um homem machucado. Quem sabe ele mal conseguia ficar sentado, mas o bom samaritano desceu quem sabe do seu cavalo, pegou o que estava doente e colocou em cima de um animal. E sabe de uma coisa? Ele poderia, quem sabe, chegar diante da cidade, quem sabe, abandonar. Não, eu só vou colocar diante da cidade. Só até isso já é o suficiente. Mas
Mas não, o bom samaritano pegou ele, não deixou, não abandonou ele, mas levou a um lugar aonde ele pudesse se recuperar. Levou a estalagem. Sabe o que significa essa estalagem? Essa estalagem significa a igreja. A igreja, a igreja é a oficina de Deus, aonde muitos saem, chegam aqui, quem sabe que era beberrão, eram pessoas que bebiam lá fora, eram pessoas que eram prostitutas lá fora, mas chegou na oficina de Jesus. Jesus mudou, Jesus mudou, Jesus mudou, Jesus mudou. Quem crê que Jesus transforma? Quem crê que Jesus transforma? É só entrar na estalagem. Jesus não vai nos abandonar, porque Jesus muda. Jesus muda. Um certo irmão certa vez estava pregando que Jesus tinha transformado algo em vinho. Um pseudo intelectual chegou para ele e disse: olha, eu não acredito que Jesus transformou algo em vinho. Por que você não acredita? Porque eu não acredito. Eu acredito que Jesus usou uma artimanha, alguma coisa assim parecida. Ele disse: pois eu acredito que Jesus transformou algo em vinho. Ele disse: mas por que você acredita? Ele disse: sabe por quê? Porque lá em casa Jesus fez mais do que isso. Jesus transformou a cachaça em carne, arroz e feijão. Eu só bebia, eu era magro, mas Jesus transformou. Jesus me deu vida. Eu era beberrão, mas Jesus me deu vida. Jesus muda, Jesus muda, Jesus muda. Na estalagem, na igreja de Jesus, Jesus muda. Ele não abandonou. E o texto diz: tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastardes com ele eu te pagarei quando eu voltar. Tem recompensa. Nós não temos perdido tempo. Alguém diz: eu tenho perdido tempo. Na casa de Deus ninguém perde tempo. Nós ganhamos tempo. Sabe o que acontece? O que foi que aconteceu? Ele deixou no lugar lá e disse: cuida dele. Se ele gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu vou, sabe o que? Eu vou te pagar o quanto ele gastou. Ei, aqui há algo profético para nós. Ei, Jesus está deixando nós aqui dentro da igreja. Mas sabe uma coisa? Ele fez uma promessa. E qual é a promessa? A promessa é que ele vai voltar. A promessa é que ele vai voltar. A promessa é que ele vai voltar. A Bíblia diz que ele disse que não nos deixaria órfãos. Ei, nós não temos gastados aquilo que nós gastamos aqui. Sabe uma coisa? Deus vai recompensar no céu. Vai recompensar no céu os passos da igreja. Deus vai recompensar os do céu. O bom samaritano está curando feridas. Ele está curando feridas. Ele está curando feridas. Ele está curando feridas. Não pode. A igreja não pode parar. O evangelho não pode parar. O evangelho tem que ser pregado. Glória a Deus. Quando eu voltar, eu pagarei tudo que ele gastar. Deus tem uma recompensa para ele. Cada lágrima derramada, cada oração feita, Deus tem recompensa para os missionários. Não se questiona porque não tem isso, não tem aquilo. Sabe uma coisa? É porque você não chegou em casa. Mas quando você chegar em casa, você vai ver o que Deus vai fazer. Chegar: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado. O reino que está preparado desde a fundação. Aleluia. Quem foi tocado por esse
esse bom samaritano. Adore nessa noite. Se alegre nessa noite. Se alegre, porque o samaritano chegou na tua vida. Se alegre nessa noite. Se alegre, porque o bom samaritano nos colocou na hospedagem e disse: quando eu chegar, quando eu voltar, tudo aquilo que nós gastamos na obra do Senhor, Ele vai recompensá-los. Aleluia! Jesus está curando nessa noite. Está curando pessoas feridas. Aleluia. Pessoas feridas. Sinta nessa noite o bom samaritano chegou, está chegando diante de você, está trazendo a cura para as tuas feridas. Aleluia. Receba nessa noite. Adore nessa noite. Adore. Aleluias. Adore. O bom samaritano está no nosso meio. Sinta pela fé. Jesus curando feridas. Aquele que não é evangélico, Jesus está dizendo: vem, porque eu quero passar azeite, eu quero passar vinho nessa noite. Jesus quer te salvar. Aleluias. Porque esse é o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: curar as feridas e quando voltar, levar-nos para a eternidade, para o céu, para junto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.